O treino de ontem foi um treino bem legal, é um fartlek que eu fiz na pista, 400 por 400. Eu vou explicar qual é a intensidade desses ritmos e como você pode mudar essa distância e variar isso também. Mas a ideia desse treino é que você trabalhe a sua zona Z5 aí, que seria o seu ritmo de 5K, e também trabalhar na sua zona de limiar, entre aí a maratona e a meia maratona. Eu vou explicar por que esse treino é interessante para desenvolver resistência, porque você vai trabalhar sempre em alta, seu ritmo sempre vai estar alto. E ontem foi um dia bem legal e eu tô parando para pensar isso porque eu corri com o Rafael, que é um corredor de 5 km, e o Vitor, que é o Vitão aí, que normalmente eu falo, que é um triatleta, que está focado em fazer meio Iron, que é uma corrida aí de 21 km, mas numa intensidade diferente, mas se a gente somar todo aí as modalidades, vai ser uma intensidade alta para ele também. Embora seja uma coisa maluca, tinha então um maratonista, um cara do 5K e um triatleta correndo ontem na pista juntos. E foi muito bom porque isso é motivador e é mais fácil de treinar assim em grupo. E é algo completamente diferente e sempre que eu treino assim em grupo, o treino fica muito bom e sai muito encaixado. Ontem eu fiz 14 quilômetros então correndo desse jeito, 400 por 400. Os 400 fortes era na casa de 3,5 e o 400 aí leve, que não é nada leve, que é o menos forte, é correndo na casa de 3,40 a 3,30. Então fica difícil sustentar isso por um longo período. No começo você vai levando a coisa, mas a sua frequência sempre vai ficando alta e normalmente nesse treino a sua frequência vai subindo também. No final ela vai estar mais alta do que no começo, apesar de você estar sempre trabalhando essas subidas e descidas. Eu vou deixar o gráfico aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. Então, qual é a ideia? Você vai trabalhar aí num ritmo na casa dos seus 5 km, que é a parte forte, para você ter ideia aí da intensidade, e na parte leve você vai correr aí entre o seu ritmo de meia maratona. Mas o que vai acontecer, e o que aconteceu ontem, é que durante a parte fácil o teu ritmo vai começar a cair e você vai perder alguns segundos. Isso é normal, porque é um treino difícil, é para desenvolver resistência. Você não está fazendo um intervalado fácil, não é um treino de tiro onde o intervalado você vai trotar mesmo, vai correr leve, vai ser confortável. Não, você vai continuar correndo. Por isso que vai desenvolver resistência e vai garantir que você consiga sustentar mais fácil esse ritmo aí dos 5K. Você consegue trabalhar dessa maneira e é muito bom. Vai cair mesmo, vai ficar difícil você sustentar a parte fácil, mas você tem que principalmente focar em correr a parte forte, conseguir manter aí a média que você começou fazendo do início ao fim. Esse foi o nosso objetivo. Eu fiz 14 quilômetros, foi um treino bem desafiador e a média desse treino é bem legal porque fica forte, ficou 3,30 de média. Então foi um treino rápido, é um treino difícil, tá? E por que isso vai promover resistência e como você vai conseguir colocar isso em outras distâncias? Você pode aumentar essa distância aí dos 400 metros e trabalhar 500 por 500, no caso, se você for um corredor aí de 10 quilômetros, e aí você pode ir aumentando essas distâncias. O que acontece num caso como eu, na maratona, eu vou trabalhar blocos, eu vou fazer tipo 4 quilômetros com 5 leve ou 4 por 4, vai trabalhando bloquinhos dessa maneira para você sempre estar trabalhando ativo e conseguir fazer o ritmo da maratona. Então é assim que você trabalha. E para um cara de ultra é da mesma forma, ele faz um bloco grande e rápido e um bloco mais lento para se recuperar, mas que não é tão lento assim. Então essa é a ideia desse fartlek e é muito bom para você desenvolver essa resistência e sustentar o ritmo. Uma das coisas que aquele safado do Kiptum criou é uma dúvida na minha cabeça de que parece que a gente não sabe nada de treinamento de corrida ainda e que tudo que a gente criou e tudo que a gente leu ou sabe ou experimenta é um grande nada ainda, é uma pequena coisa de tudo que está acontecendo. E eu quero pegar no sábado para tentar montar o treinamento desse cara, porque se você não viu isso, absurdamente ele está correndo aí na casa de 300 quilômetros semanal ou até 280 aí em média normalmente. Então é muita coisa, mas se você pensar num cara que está correndo naquela velocidade, ele tem como fazer esse volume de certa maneira. Então eu vou tentar montar esse treinamento e é uma das coisas que até conversei com alguns treinadores próximos a mim, porque é algo difícil de imaginar e de colocar no papel. Então eu quero tentar montar um treinamento para o Kevin Kiptum e como seria esse treinamento. Vou tentar fazer isso em live, então provavelmente sábado eu vou fazer isso, então fique atento. Eu vou deixar já essa live programada também. E por que eu tô falando isso? Porque o treinamento é uma coisa difícil de criar e a gente tem que desenvolver isso pensando em cada atleta, pensando em cada indivíduo e no seu objetivo. Então é por isso que você precisa ter uma bagagem muito boa, se conhecer, entender, e por isso que eu falo que é importante, mesmo que você não queira ser um treinador ou saber tanto sobre treinamento, mas ter uma noção básica para você conseguir desenvolver isso com o seu treinador e saber o que funciona para você. Um dos fatos mais engraçados ontem é que o treino estava tão interessante e tão rápido
que até um treinador que nem conhece a gente e que na verdade é até meio brigado com a gente, com os três, vamos dizer assim, que não vai muito com a nossa cara, ele começou a contar os laps que a gente estava fazendo e bem na nossa cara. Eu achei até engraçado. Eu não olho muito pro relógio na pista porque eu tenho até uma certa noção do ritmo que eu tô correndo. Eu consigo entender bem o que eu tô fazendo de esforço quase todo momento. Mas o Rafa, ele tava controlando isso e ele tava cantando pra gente o tempo das voltas, principalmente das voltas fortes. E o cara começou a contar também, porque eu acho que ele tava duvidando do que a gente tava fazendo, de tão estranho que é esse treino, de tão diferente que é. E é um treino muito bom, tá? E tem que estar na sua periodização para ganhar resistência, para ganhar velocidade. Eu acredito que esse tipo de treino já tem que estar numa parte mais de performance aí, nas últimas semanas do seu treinamento, para ser mais fácil para você aguentar toda essa velocidade. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, se quiser algumas ideias de treino, dá uma olhada aí no canal que tem bastante coisa também. Beleza? Um abraço e fui!